Isso não deveria estar vivo, mas está. Em meio ao concreto, ao asfalto quente e ao ritmo acelerado das cidades, a vida encontra caminhos improváveis, onde quase ninguém olha. Algo cresce, entre rachaduras estreitas, fissuras quase invisíveis, espaços que parecem insuficientes até para o ar. A natureza insiste, silenciosa, constante, paciente. Esses pequenos sinais passam despercebidos na maior parte do tempo. Estamos acostumados a olhar para frente, para telas, para compromissos, para o relógio. Caminhamos rápido, desviamos de buracos, atravessamos ruas sem atenção aos detalhes. E, no entanto, é justamente nesses detalhes esquecidos que a vida acontece com mais intensidade. Uma planta nascendo do asfalto parece um erro, um acaso, algo fora do lugar, mas não é. Ela está ali porque encontrou uma possibilidade. Não perfeita, não confortável, não planejada, apenas suficiente. Um pouco de umidade retida no concreto, partículas mínimas de nutrientes trazidas pelo vento, uma fresta aberta pelo tempo ou pela pressão. Para a natureza, isso basta. O concreto, que parece sólido e definitivo, não é tão inerte quanto imaginamos. Ele se expande, se contrai, respira com as mudanças de temperatura, absorve água, acumula poeira, cria microambientes invisíveis aos nossos olhos. E onde existe microambiente, existe oportunidade. A vida não precisa de grandes espaços, precisa de continuidade. Na biologia, essas plantas não são vistas como frágeis. Pelo contrário, elas são especialistas. Espécies que desenvolveram estratégias precisas para sobreviver em ambientes hostis. Raízes capazes de explorar milímetros de espaço. Folhas que reduzem a perda de água ao máximo. Ciclos de crescimento ajustados para aproveitar cada instante favorável. Nada ali é desperdício. Nada é excesso. Cada estrutura tem uma função clara. Sobreviver. Costumamos pensar que adaptação é algo extraordinário, raro, quase heróico. Mas na natureza, adaptação é rotina. É o processo básico da vida. Não existe apego ao ideal. Não existe nostalgia por condições melhores. Existe resposta. A vida responde ao ambiente como ele é, não como deveria ser. Talvez por isso, essas cenas nos toquem tanto quando finalmente paramos para observá-las, porque elas contrastam com a forma como vivemos. Esperamos o momento certo, o cenário ideal, as condições perfeitas. A natureza nunca espera. Ela começa. Ponto, com, pouco, com, quase nada. E, a partir disso, constrói uma raiz que rompe o concreto. Não está lutando contra a cidade. Ela simplesmente ocupa o espaço disponível. Não há confronto, não há intenção. Há presença. A cidade cresce. A natureza responde silenciosamente, sem discursos, sem urgência, apenas seguindo sua lógica essencial. Ao longo da história, tentamos separar o mundo natural do mundo urbano, como se fossem opostos. Mas essa separação é frágil. A natureza não desaparece quando cobrimos o solo. Ela se reorganiza, se infiltra, se adapta, aprende novos caminhos. O verde que surge nas calçadas não é um sinal de falha, mas de continuidade. Essas plantas não têm pressa. Elas não competem por atenção. Crescem no tempo delas. 1 centímetro hoje, outro amanhã. E, quando percebemos, já estão ali há semanas, meses, anos, resistindo não pela força bruta, mas pela constância. Talvez o maior equívoco seja associar força à rigidez. Imaginamos que sobreviver é resistir sem mudar, mas a natureza mostra o contrário. O que não muda, quebra. O que se ajusta, permanece. Flexibilidade não é fraqueza. É estratégia. Em ambientes extremos, a vida se torna mais eficiente, não mais agressiva. Ela aprende a usar menos, a desperdiçar menos, a observar mais. Cada decisão biológica carrega milhões de anos de tentativa e erro. Nada é improviso. Tudo é resposta acumulada. Quando vemos uma planta brotando, onde nada mais cresce,
Não estamos diante de um milagre, estamos diante de um processo contínuo, que acontece todos os dias, em todos os lugares, longe do nosso olhar. A diferença é que ali, o contraste é grande demais para ser ignorado. Da próxima vez que você caminhar pela rua, diminua o passo. Observe os muros, as calçadas, as bordas esquecidas da cidade. Repare nas pequenas formas de vida que ocupam espaços improváveis. Elas não estão ali para serem vistas. Estão ali porque encontraram uma chance. E talvez seja isso que torne essas cenas tão poderosas. Elas não pedem nada, não explicam nada, apenas existem. No fim, a natureza não ensina através de palavras, mas de presença. Ela mostra, repetidamente, que a vida não depende de perfeição, mas de adaptação. Não de controle, mas de resposta. Não de força absoluta, mas de continuidade. Porque apesar de tudo, apesar do concreto, do tempo e das mudanças, a vida sempre encontra um caminho.